Então, meu nome é Sayonara Pereira, Sayo Pereira. Nasci 3 de 3 de 1960, na cidade de Porto Alegre. Então eu fiz um curso paralelo à escola, eu fiz um curso de dança de 9 anos, me formei em balé clássico. E logo eu percebi pelo meu tipo físico que eu não era muito apropriado para balé clássico, né? Eu era bem mais alta do que sei lá, as regras daquela época. E aí para jazz dance talvez eu tivesse um tipo físico que pudesse dar certo. Aí eu fui para Nova York com 20 anos, nos anos 80. E aí que é quando eu me deparo com negros na dança, né? Aí eu encontro assim, em Nova York uma população bem forte, bem presente de negros, e numa escola de dança que metade das pessoas também eram negras, que para mim, do Rio Grande do Sul, era um fato bastante novo, assim. Aí eu retornei para Porto Alegre, lá criamos com um grupo de bailarinos da cidade uma companhia profissional chamada Grupo Terra. E esse grupo foi um divisor de águas naquela cidade. Então existe a dança no Rio Grande do Sul, antes do Grupo Terra e depois do Grupo Terra. O Grupo Terra tirou a dança de dentro do teatro e levou para circos, penitenciária, dança na rua. Bom, e aí o grupo, 4 anos depois, todo mundo, a resistência acabou, né? E cada um foi para um lado. Eu naquele período eu também sempre dava aula num conservatório de dança para crianças. Então eu sempre me mantinha, eu tinha como me manter, era funcionária pública municipal e trabalhava num outro horário como bailarino. E aí eu conheci nesse momento o ano de 84 em Porto Alegre, uma coreógrafa muito interessante, que era dessa linhagem de dança teatral alemã. E eu assisti o espetáculo, maravilhada, deslumbrada. Aí ela marcou para eu fazer uma aula, uma audição no outro dia, e ela me perguntou, mas por que você quer fazer esse tipo de dança, né? O que me pegava naquele tipo de dança é que era para além da coisa técnica, física, limitada, fechada. Me parecia que o diretor, que o coreógrafo, ele olhava para o corpo daquele intérprete e a partir do que aquele cara tinha para dizer, ele ia montando a grade, a história que ele queria contar para o público, né? Eu percebia isso, assim. E aí em abril de 85 eu segui para a Alemanha com visto de 3 meses, com, quem sabe com prolongamento de mais 3 para ficar 6. Só que fiquei 19 anos. Não só tentei, como fiquei lá, e a minha vida aconteceu dos 24 aos 44 anos, de onde eu experienciei milhares de coisas, inclusive essa efervescência do que seria dança teatral. Era muito sério, para eles era uma super responsabilidade que eles, o trabalho deles, não que desse um lucro no sentido lucro material, mas sei lá, uma família pobre ela só pode deixar para o filho educação, né? Que não tem preço e é a única coisa, não é herança material, mas é isso. Bom, então isso estava muito enraizado na minha pessoa e como arte é uma coisa que às vezes acontece, é incerto, né? Hoje eu trabalho com jovens que querem ser artistas e o que eu posso dizer, né? Não existe garantia, claro que nenhuma profissão, mas tem umas que são mais frágeis, né? E as artes são bem frágeis ainda e talvez sempre sejam. Então começou um momento na minha vida, essa coisa que eu estou falando, que o corpo ele escorrega mais rápido que o saber, do que a mente, e eu comecei a pensar, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa para me estabilizar, né? Sei lá, para conseguir garantir esse conhecimento, essa experiência. Aí, em 2001, eu já tinha 41 anos, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma faculdade, pedagogia da dança. Aí eu me inscrevi numa universidade, lá fui aceita e tal. Era um curso concentrado, que para tu fazer o curso tu teria que ter uma experiência de pelo menos 6 anos comprovados de vida profissional. Todos ex-bailarinos de companhias alemãs, todos lesionados, todos com algum problema físico, por isso fazer pedagogia da dança.
Então era bem legal porque as pessoas tinham sido bailarinas, então não estavam sendo pedagogos de alguma coisa que elas não conheciam, elas estavam só readaptando digamos, um saber, né, especializando um saber que elas já tinham, que elas já possuíam. Foi muito duro, foi um curso bem difícil, mas foi legal, uma experiência incrível. E aí eu comecei a me preparar, para mim aquilo ali era uma ponte, eu pensava, bom, por que não Brasil? Por que não viver no Brasil? Por que não repassar essa experiência para as novas gerações? Por que não trocar com pessoas, né? Então eu organizei dessa forma, fiz o curso. No final do curso eu me candidatei para uma bolsa do DAAD, que é a bolsa mais importante, eu acho, da Alemanha. Aí concorri com a Alemanha inteira, fiquei para a finalíssima e ganhei a bolsa. E aí podia escolher o país que a pessoa quisesse ir, né? Aí a minha entrevista final foi: para que país você quer ir? Eu, para o Brasil. Aí deu tudo certo. Eu já tinha começado a me organizar, a fazer um contato com a Universidade de Campinas, com a Unicamp, que eu já sabia que existia um curso de dança lá. Aí conheci uma orientadora que ficou interessada lá, um pseudo-projeto. Para mim a academia era algo muito novo, né? Eu tinha uma experiência relativa, mente grande, e tinha muito pouca experiência acadêmica. E, bom, fui aprovada no exame de mestrado na Unicamp. Aí eu fiz... Bom, eu me mudei para o Brasil depois de 19 anos, para Campinas, e me dediquei 500% para o curso de mestrado, e em 2 semestres eu qualifiquei, e no exame de qualificação me passaram para o doutorado direto, porque estava abrindo o curso de doutorado na Unicamp, que não tinha, só tinha mestrado em artes. E aí eu fiz em 2 anos e meio, uma coisa assim, o doutorado direto, e emendei um pós-doc de 2 anos, sempre com bolsa da FAPESP, então, e a temática, então, virei uma especialista em dança teatral, que é um tipo de dança, essa dança que me tocava e eu não sabia o nome, virei especialista nela. Então, atualmente eu sou professora na ECA, acho que vou ser ainda por muitos anos, né, porque tem que cumprir lá alguns anos de vida. Sou bem feliz, adoro trabalhar com gente jovem, eu vivo da juventude, né, das trocas, não adiantaria ficar sentada com a minha vivência, com a minha experiência parada, assim, amorfa, né? Pra mim é legal essas trocas, eu aprendo, hoje eu acho que eu aprendo muito mais, eu tenho muito mais para aprender do que para ensinar, e dentro desse meu aprender eu dirijo um grupo prático, que é o LAPET, que se chama Laboratório de Pesquisa e Estudos em Transteatralidades, que é composto de alunos da graduação e da pós-graduação da ECA. Bom, eu sou de uma família de negros, apenas tem uma variação de tonalidade de pele, né? Meu pai é muito claro e minha mãe é bem mais escura, então os filhos são aparentemente mais claros, né? Mas nossa família se denomina negra, eu me denomino negra, e uma mulher negra. Acho que é bem interessante eu falar para vocês que, como eu venho do Sul, né, foi bem difícil, assim, porque faltavam os pares, né? Então, para as novas gerações, pelo menos até os pares, tu pode sonhar em ser alguma coisa, né? Não que na minha geração não pudesse, mas eu não tinha amigos negros, eu não tinha uma boneca mulata, eu não tinha nada que era parecido comigo. Então, o ideal de beleza era diferente, né? Então perguntavam, seu cabelo é assim, tu não era um exótico na Alemanha, tu era um exótico no país que quem é puro aqui, quem não é brasileiro aqui, né? Porque as pessoas se colocam com todas as nacionalidades, mas é raro alguém dizer, não, eu sou brasileiro, né? As pessoas sempre levam em consideração traços dos seus antepassados estrangeiros. Eu descobri minha negritude quando eu tinha 6 anos. Eu estava na praia, de férias, com minha família. A gente sempre ia para uma praia no sul.
E a gente tava brincando com amigos de praia, assim, e era carnaval. E a gente tava brincando e do lado dessa colônia de férias, que era da Universidade Federal, meu pai trabalhava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do lado tinha um clube. E aí as crianças decidiram ir nessa festa, criança, 6, 8, 10 anos. E a gente foi assim, entrando no clube para ir nessa festa. E aí o porteiro deixou todas as crianças entrarem, menos a mim. Ele me barrou. E no primeiro momento eu não entendi por quê, né? Todas as outras crianças entraram, menos eu. Aí eu voltei para casa de férias, e falei para os meus pais o que tinha acontecido, né? E eles não falaram nada, eles nunca reagiam assim, agressivamente. E a gente foi pra praia e conversamos outras coisas. Anos depois, muitos anos depois, quando eu já morava na Alemanha, dentro dessa dança teatral, a coreógrafa me perguntou qual tinha sido a minha primeira dor. E ela estava querendo fazer uma coreografia. E aí eu contei essa história e ela criou um solo para mim, que se chama Sonho e Libertação, que é muito lindo, muito maravilhoso, que eu dancei em muitos lugares, até em Nova York, assim, um festival super importante de dança. E falava sobre essa dor, né, que eu tinha sentido com, sei lá, 6, 7 anos de idade. Então foi a primeira vez que foi, assim, foi dolorido, assim, para mim. Nota, às vezes a gente que é negro nota que as pessoas olham um pouco diferente, assim, com um olhar meio indagando o que essa pessoa está fazendo aqui. Eu observo isso. Por exemplo, quando eu pego o avião, que eu vou para Porto Alegre, normalmente só tenho eu de negra dentro do avião. Quando a gente vai num restaurante em Porto Alegre, não tem nenhuma outra família que não seja nossa. Na rua que os meus pais moram, existem talvez 2 famílias. É bem assim, limitado, né? Então, é incrível. E na própria USP, quando eu fiz não um teste, depois que a gente já passou no concurso, a gente tem que fazer uns exames médicos. E na hora de colocar a cor, a funcionária decidiu colocar que eu não era negra. Ela falou, não, você é como eu. Aí eu disse, bom, não sei como é que você é, mas eu sei o que eu sou, né? E ela ficou naquele sim, não e sim, não. Super incômodo, imagina uma pessoa decidir o que você é, ainda mais que é uma cor da pele, né, que é uma coisa que tá latente, assim, né, que é um troço externo. E ela ficou praticamente, não é brigando, mas foi uma coisa extremamente indelicada dela me dizer o que ela estava vendo e eu estava vendo uma outra coisa, né, eu não estava vendo, eu sinto uma outra coisa. E das coisas mais preconceituosas que eu acho é quando dizem, mas você nem é tão negra, assim, você nem é tão escura, assim, né? Tá, mas e daí? É quase uma ofensa, entende? Eu sei que não é por mal, mas uma coisa... No Brasil, toda essa coisa de... O brasileiro não tem nem coragem de dizer que é racista, né? O racismo é tão... É quase... O povo fica meio com vergonha de dizer, não, ninguém assume isso, né? É sempre... A turma não deixa pra lá. Mas é meio estranho. E na USP somos muito poucos, né? Muito poucos professores. Nas comunicações e artes tem até alguns, mas assim, eu acho que se a gente vai para, sei lá, direito tem uma, medicina não sei, não tenho conhecidos lá, minoria mesmo. Tem funcionários negros, né, de monte, terceirizados e tal. Eu sempre, quando me perguntam isso, eu sentia na Alemanha menos preconceitos, por incrível que pareça, menos, quase nenhum. Porque o diferencial da Alemanha, vocês 3 são brancas e eu não sou, nós seríamos não alemãs. Tipo, e existem hoje mulatos, negros, alemães, porque as pessoas foram se misturando, se naturalizando, então... Não é como na França, não é como na Inglaterra, mas já tem pessoas negras ou descendentes de negros que são alemães. Né? Mas eu achava muito menos, porque o preconceito, nem sei se era o preconceito, eles se podam muito desse preconceito, até pela história que eles tiveram
de causadores da Segunda Guerra Mundial e por tudo que se sabe até hoje, né? Que vem à tona. Claro que existe, inclusive nesse momento, aqui agora, São Paulo, 2015, primeiro semestre, eu participei do Fomento à Dança à Cidade, que é o 18º que acontece, é o 9º ano que a cidade de São Paulo abre esse edital e que os grupos da cena independente se inscrevem, né? E esse ano tinha apenas 7 milhões de reais para os grupos no primeiro semestre, o que é bastante, né? E aí aconteceu exatamente isso, que alguns grupos que têm grupos que têm uma pesquisa contemporânea, uma coisa assim, o edital fala. E aí alguns grupos que são coordenados e povoados por pessoas de etnia negra, vários não foram premiados, inclusive está uma tensão bem forte perguntando que dança contemporânea é esta que não inclui os negros, mas não é verdade, porque nessa edição eu fiz parte da banca pela primeira vez e os projetos casualmente, de brancos, negros, mulatos, indígenas, alguns estavam bons e alguns não estavam bons. E coincidentemente, vários projetos de grupos que eram da etnia negra não estavam muito bons e por isso eles não receberam o fomento. Só que tá um momento assim, de tensão, porque parece que essa dança contemporânea paulistana então não inclui grupos negros. Mas não é real isso. Eu não tenho muito contato com a dança negra brasileira paulistana, até como eu já falei antes, eu morei metade da minha vida adulta fora do Brasil, o país era a Alemanha, e acabei me especializando num tipo de dança que não tem a ver com a minha etnia, mas com o meu gosto pessoal. As coisas não são, né, um para um, as coisas são variáveis, né? Então é uma coisa mais aberta. A primeira vez, segunda vez, terceira vez. Agora que eu estou sendo vista como mulher negra, que eu estou muito feliz, muito feliz. E as coisas não são por acaso, né? Eu acabei de participar na outra semana, dia 11, do 6º encontro, o nome do encontro é 6º Circuito Vozes do Corpo. E eu fui convidada para dialogar sobre formação em dança, e esse encontro é a sexta edição e é coordenado pelo grupo Sansa Croma, que é um grupo de negros. Então foi a primeira vez que eu fui na periferia de São Paulo, eu fui para Capão Redondo e nas fábricas de cultura e fiquei extremamente lisonjeado e feliz. Inacreditável, né? Na periferia, tu chegar lá e tem uma extremamente maravilhosa fábrica de cultura de 7 andares, com tudo bem bacana e um público super faminto e interessado e querendo trocar. Foi incrível. E daqui a 2 semanas também fui convidada para participar do primeiro festival de mulheres negras, então eu vou estar numa mesa com 2 outras coreógrafas paulistanas negras e levarei meu grupo Lapete, eles vão fazer uma apresentação lá do nosso último trabalho, Interverx. Então estou começando a ser vista como uma mulher negra, então tá valendo, né? Se bem que eles sempre falam, negra, mas meio alemã, assim, a pessoa fica um pouco mistiçada, né? Mas eu acho ótimo, porque eu sou negra, mas eu sou aparentemente mulata, né? O que é mulata? É uma cruz, é uma mistura. É bom, é ruim, o que é isso? Brasileira, né? Tem tantas outras colocações que são feitas para cada pessoa, para cada um de nós. Mas nesse momento estão me chamando para isso e eu estou feliz com isso. A dança é alguma coisa muito forte assim, na minha vida. Meu amor, minha paixão, meu tudo.
Eu acho que é um pouco sacerdócio, né? Em alemão isso é legal quando a pessoa fala, não é minha profissão, não é Beruf, é Berufung, né? É um sacerdócio. Eu acho que dança tem a ver com esse sacerdócio, essa dedicação assim, integral à docência e à pesquisa, como a gente fala, né? E a dança, ela também tem um diálogo bem forte com ser pedagoga, com ser professora, que é uma coisa que eu não imaginava que estava tão casado assim junto. Porque hoje eu danço no corpo de quem faz dança comigo, né? Não é eu mais que sou a protagonista da minha própria dança, de uma certa forma, mas eu tento passar um pedacinho dessa experiência para as pessoas que estão próximas, né? E eu acho que é uma linguagem bem completa, que às vezes nem precisa da palavra. Para mim é novo falar tanto como eu falo agora, porque a dança, quando eu era só bailarina, a última coisa que eu fazia era falar, né? No máximo o diretor falava sobre a temática da peça e eu tinha que resolver tudo via corpo. Então para mim foi e é ainda difícil toda essa parte acadêmica da escrita, né? Apesar de que eu sempre gostei de escrever, mas escrever assim como lazer, como cartas, meus amigos falam, mas você sempre escreveu cartas. É diferente de artigo, livro, tese, dissertação, com algumas normas, com toda a flexibilidade da academia para os artistas, mas mesmo assim existem umas normas mínimas, né? Mas então a dança, ela acaba tendo várias faces, né? Tem a dança cênica de estar no palco, tem a dança cênica de dialogar como pedagoga, tem a dança que escreve artigos, tem a dança que escuta o outro. Então a dança tomou assim várias formas, ela vai se redançando, se reinventando sempre para mim. É bem interessante. Não sei, assim, quando eu vivia na Alemanha e quando eu comecei a fazer minhas próprias peças, assim, que foi em 1996, a minha primeira peça, que se chama Saudades, em português, que é um solo, eu acho que é toda a minha história, estava ali naquele solo. É como um jogo de varetas assim, gigante da minha infância, com jogos, com saudade de uma terra que era essa terra aqui. Eu acho que sim, está sempre. Agora vamos com os meninos da USP, tem a ver com São Paulo, então, sei lá, eu tô dentro de alguma forma, eu acho que tem esse étnico, não sei que cor tem isso no sentido de coloração, mas tem a ver com a história dessa mulher brasileira, Sayô Pereira, que tem essa cor, entende? Então acho que tudo está misturado, não tem uma separação. Eu acho.